Olá, tudo bem? Sou o professor René Hellman e nós estamos aqui para continuar esse nosso curso a respeito das audiências cíveis. E agora, nós já vimos lá a audiência de mediação ou de conciliação no procedimento comum, já vimos a audiência de instrução e julgamento também no procedimento comum, e neste módulo nós vamos trabalhar a respeito das audiências nos juizados especiais, as particularidades das audiências dos juizados. Então, o formato é bastante parecido com o procedimento comum, mas essas particularidades, né, os efeitos diversos e tal, a gente precisa compreender. Então, primeira coisa é a sessão de conciliação. Nos juizados especiais, a gente sabe da importância da sessão de conciliação, porque a doutrina, inclusive, considera que a conciliação é um princípio nos juizados, né? E sendo um princípio nos juizados, é importante que essa audiência aí seja levada a sério e as disposições dela sejam levadas a sério também. Então, o artigo 22 da Lei 9.099 de 95 vai dizer que a sessão de conciliação vai ser conduzida por um conciliador, por um juiz leigo ou por um juiz togado, né? Aqui há essa ampla possibilidade dependendo muito da organização de cada tribunal, de cada comarca, de cada vara do juizado também, né? Mas via de regra, as sessões de conciliação são presididas aí pelos conciliadores, ok? Nada impedindo, né, na ausência de conciliador, que um juiz leigo ou um juiz togado exerça essa função. O artigo 21 vai estabelecer que, aberta a sessão, o juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhes os riscos e as consequências do litígio, especialmente quanto ao disposto no parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 9.099, que diz o seguinte: a opção pelo procedimento previsto nessa lei importará em renúncia ao crédito excedente estabelecido, ao limite estabelecido nesse artigo, excetuada a hipótese de conciliação. Então, no juizado especial cível, o limite são 40 salários mínimos. A parte não pode fazer um pedido superior a 40 salários mínimos, a não ser que ela renuncie a isso, né? Agora, o parágrafo 3º desse artigo 3º da Lei 9.099 ainda continua estabelecendo esse limite, mas diz o seguinte: se a parte quiser conciliar, ou seja, se acontecer um acordo a respeito, esse acordo pode versar sobre um valor maior do que os 40 salários mínimos, não há necessidade de que a conciliação fique limitada a essa quantia, ok? Então, esse esclarecimento que se faz às partes é um esclarecimento importante, até porque muitas vezes esse esclarecimento é que vai motivar a realização do acordo, o sucesso na conciliação. Se houver acordo nessa sessão de conciliação, ele vai ser homologado por sentença e vai se transformar em título executivo judicial que vai poder ser executado dentro do próprio juizado especial cível. Se não houver acordo, o procedimento segue. E aí o artigo 24 dá às partes, na verdade, a possibilidade de instituir um juízo arbitral. Vai dizer lá que, não obtida a conciliação, as partes poderão optar de comum acordo pelo juízo arbitral na forma prevista na lei. Aí se estabelece a arbitragem dentro do próprio juizado, segue o procedimento, mas aí a partir de um procedimento arbitral, não de um procedimento jurisdicional. O parágrafo 1º diz que o juízo arbitral considerar-se-á instaurado, independentemente de termo de compromisso, com a escolha do árbitro pelas partes. Se este não estiver presente, o juiz convocá-lo-á e designará de imediato a data da audiência de instrução. O parágrafo 2º diz que o árbitro será escolhido dentre os juízes leigos que atuem naquele juizado. E aí, o árbitro vai conduzir, de acordo com o artigo 25, o processo, com os mesmos critérios pelos quais conduz o juiz togado, né? Podendo decidir por equidade. E, ao término da instrução, ou nos 5 dias subsequentes, o árbitro apresentará o laudo ao juiz togado para homologação por sentença irrecorrível. Então, se as partes, né, ao não atingirem a conciliação, desejarem instituir o juízo arbitral, elas vão poder escolher dentre os juízes leigos daquele juizado aquele que vai funcionar como árbitro. E ele vai, então, presidir o processo a partir daquilo, vai colher eventuais provas que sejam necessárias,
e vai apresentar uma proposta de decisão para o juiz togado. E o juiz togado, uma vez homologando aquela decisão do juiz leigo, não vai ser possível as partes recorrerem da decisão, porque a escolha do árbitro foi delas, elas de comum acordo optaram por esse procedimento arbitral. Se elas não desejarem o procedimento arbitral e não tendo havido conciliação naquela primeira sessão, passa-se então a instrução e julgamento nos termos do artigo 27 da Lei 9.099 de 95. Sempre lembrando que nós estamos tratando aqui dos juizados especiais cíveis, né? Aí que abre essa possibilidade de procedimento arbitral ou passar direto para a audiência de instrução e julgamento. Então, a audiência de instrução e julgamento vai ser presidida pelo juiz leigo ou por um juiz togado, né? Vai depender da organização de cada juizado. Há juizados que possuem mais de um juiz leigo atuando, né? E vai depender dessa quantidade de juízes leigos e da designação que é feita pelo juiz togado para a atuação deles em cada uma das audiências, né? Geralmente as audiências são presididas por juízes leigos sob a supervisão de um juiz togado. E o artigo 27, lá no seu caput, estabelece que a audiência de instrução e julgamento, na verdade, ela ocorre logo depois da sessão de conciliação, né, o que a gente chama de audiência una. Tudo acontece no mesmo dia. Né, então, não obtida a conciliação, passa-se imediatamente à audiência de instrução e julgamento. Só que o parágrafo único desse artigo 27 diz que, não sendo possível a sua realização imediata, a audiência de instrução e julgamento vai ser designada para um dos 15 dias subsequentes e as partes já sairão da sessão de conciliação cientificadas dessa data, e se tiver alguma testemunha que também tenha sido já levada naquela primeira sessão, essa testemunha vai ser informada também, já vai sair dali intimada de que ela deve comparecer nesse outro dia para a realização da instrução e julgamento. E essa definição sobre se vai ser uma audiência una ou se não vai ser, depende muito da organização de cada juizado e depende muito também dos fatos do dia, das circunstâncias do dia da audiência. Se acontecer algum evento extraordinário, é possível que seja então designada a data da instrução e julgamento para um dia posterior. Agora, o procedimento, ele é muito parecido com o procedimento que a gente já viu lá da audiência de instrução e julgamento no procedimento comum. As partes são apregoadas. Agora, se acontecer, por exemplo, de a sessão de conciliação ocorrer em um dia e ter que ser designada uma nova data para a sessão de instrução e julgamento, quando for iniciar essa instrução e julgamento, é salutar que o juiz que a preside faça nova proposta de acordo, né? Ofereça a possibilidade de as partes comporem novamente ali no início da audiência de instrução e julgamento. Se não acontecer, né, se as partes não desejarem fazer acordo, a parte ré vai apresentar a sua contestação. E ela pode apresentar a sua contestação oralmente. Essa apresentação de contestação, diz a Lei 9.099, que ela pode ser feita até a data da audiência de instrução e julgamento. Alguns juizados estabelecem por portaria que a contestação deve ser apresentada na sessão de conciliação. Eles fazem isso para otimizar o tempo, né? E até mesmo para estimular a realização do acordo, porque o autor, nesse caso, já tem acesso às defesas do réu, ao conteúdo da defesa do réu, e já consegue avaliar quais são as suas chances de êxito ou não, né, naquele caso concreto, e talvez isso estimule ainda mais a realização de um acordo. Mas, se isso não acontecer, né, não houver essa disposição específica, a contestação vai ser apresentada na audiência de instrução, e aí abre-se a possibilidade, se a contestação não for escrita, ela pode ser apresentada de forma oral, quer dizer, o réu pode contestar oralmente, né, na audiência de instrução e julgamento. Pode juntar documentos, enfim. Depois disso, abre-se a oportunidade para que o autor fale sobre as defesas feitas pelo réu na sua contestação, se o réu tenha alegado algum fato novo, tenha alegado alguma defesa processual que possa importar na extinção do processo sem análise do mérito ou no atraso do andamento do processo até que o defeito seja corrigido.
Se o réu juntou alguma prova documental com a contestação, é importante que ao autor seja dada a oportunidade de se manifestar sobre isso na impugnação, que é oral também, no momento da audiência. Logo depois, passa-se à produção das provas orais. O juiz vai ouvir eventuais técnicos, né, naquela oitiva simplificada, já que não tem prova pericial complexa nos juizados especiais. Depois toma o depoimento pessoal das partes, o depoimento das testemunhas, da mesma forma como acontece na audiência de instrução e julgamento que a gente viu, pois ele pode abrir para eventuais debates orais e a sentença vai ser proferida na própria audiência, ok? O artigo 28 da Lei 9.099, de 1995, estabelece que na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, colhida a prova e em seguida proferida a sentença. Com isso, ele já estabelece aí o procedimento da audiência de instrução e julgamento nos juizados. Sempre lembrando que o procedimento dos juizados ele é muito mais informal do que o procedimento comum, e é justamente dessa forma para promover uma aproximação do jurisdicionado com o Poder Judiciário, já que se trata, em regra, de causas aí de menor complexidade, que não demandam, então, um procedimento tão cheio de solenidades como é o procedimento comum. E isso tem reflexos na própria audiência. Tanto é que a audiência pode ser presidida por um juiz leigo, né? Não necessariamente um juiz togado, que, obviamente, se a audiência for presidida por um juiz leigo, o juiz togado continua sendo o supervisor, em última instância ele é o responsável por aqueles atos e deve fiscalizar a prática adequada dos atos processuais, ok? O artigo 29 diz que serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da audiência. As demais questões serão decididas na sentença. E o parágrafo único diz que sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária sem interrupção da audiência. Essa é a regra do juizado, né? Que inclusive é norteado pelo princípio da oralidade. Então, os atos são concentrados na audiência de instrução e é nela que eles serão praticados, né? Então, se a defesa vai ser praticada lá, a impugnação também, manifestação a respeito de documentos juntados ou qualquer prova produzida, vai ser tudo feito em audiência. Então, muito embora seja um procedimento muito menos complexo, dada a sua duração menor, inclusive, né, a concentração de atos processuais, é um procedimento que pode exigir do advogado aí um empenho bastante grande, né, porque justamente por conta dessa concentração de atos processuais, muita coisa ele precisa fazer oralmente, né, em audiência. Daí há necessidade de ele estar devidamente preparado para todas essas eventuais intercorrências que possam surgir aí na audiência. O artigo 32 estabelece que todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados por lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. Então ele abre um leque aí de provas moralmente admissíveis, né? Provas moralmente legítimas, que vai além até desse aspecto da legalidade da prova. Então, eventuais provas que, ainda que a lei não preveja eventuais provas, se elas forem moralmente legítimas, elas podem ser produzidas nos juizados especiais. O 33 vai dizer que todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. E aí dá ao juiz a possibilidade de limitar ou excluir aquelas provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Essa exclusão ou esse impedimento do juiz na produção das provas que ele considere excessivas, impertinentes ou protelatórias, obviamente que precisa ser devidamente justificado, né? O procedimento é sumarizado, sem sombra de dúvidas, né? É menor, os atos são concentrados, mas isso não quer dizer que o juiz possa decidir de forma arbitrária. Então, ele deve fundamentar sua decisão quando ele determinar que uma prova ou outra deve ser excluída ou não deve ser praticada. Sempre lembrando, então, o início desse artigo 33, que todas as provas deverão ser produzidas na audiência. Quer dizer, eu posso juntar documentos com a minha petição inicial, sem sombra de dúvidas, mas até o momento da audiência de instrução e julgamento eu também posso juntar documentos.
né? Não preclui para a parte o direito de produzir prova documental durante a audiência de instrução. O artigo 36 diz que a prova oral não será reduzida a escrito, devendo a sentença referir no essencial os informes trazidos nos depoimentos. Aqui é para aqueles casos, obviamente, e a gente tem que lembrar que a lei é de 1995, quando não havia essa naturalização da gravação dos depoimentos. Então, os depoimentos eram reduzidos a termo, né? Então, a testemunha respondia, a parte respondia, e o juiz ditava aquilo que ele havia compreendido do depoimento. Nos juizados, por conta da pressa, né, da celeridade do procedimento, a concentração de atos, informalidade, enfim, entendeu-se que não seria o caso de fazer uma transcrição total do depoimento prestado pela parte ou pela testemunha, e que o juiz deveria apenas referir os pontos essenciais na sua sentença, aqueles dados essenciais na sua decisão. Nada impedindo, entretanto, que a parte, o advogado, né, gravasse o depoimento a fim de que ele tivesse acesso à íntegra daquilo posteriormente, porque se o juiz fizesse uma interpretação equivocada, né, ele poderia então contestar essa interpretação equivocada a partir da gravação daquele depoimento em totum, né? Hoje em dia, como as audiências, em sua grande maioria, são gravadas em áudio e vídeo, fica desnecessário se falar em transcrição do depoimento, porque o depoimento está gravado e pode ser consultado a qualquer momento. O artigo 34 vai falar das testemunhas e da limitação que ele faz à produção das provas testemunhais. Diz que até o máximo de 3 testemunhas para cada parte, que deve comparecer à audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte, pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação ou mediante esta, se assim for requerido. Então, a parte tem a possibilidade de requerer a intimação da testemunha, mas se ela desejar, ela pode levar a testemunha independentemente de intimação. E aí resulta na mesma consequência que nós vimos lá na produção da prova testemunhal na aula passada. Quer dizer, se a parte não demonstra que a testemunha não faz o requerimento para intimação e se compromete a levar a testemunha sem necessidade de intimação e a testemunha não comparece, é como se ela tivesse desistido da produção daquela prova, né? Não vai ser redesignada a audiência para a oitiva daquela testemunha que não compareceu. O parágrafo 1º diz que o requerimento para a intimação das testemunhas será apresentado à secretaria no mínimo 5 dias antes da audiência de instrução e julgamento, para possibilitar que ela seja intimada. E se a testemunha for intimada e não comparecer, diz o parágrafo 2º, o juiz pode determinar sua imediata condução, valendo-se, se for o caso, de força pública. Como consequência, o artigo 20 estabelece lá a respeito do comparecimento das partes. E diz que não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. Olha a importância, então, da presença da parte, né, nas audiências, tanto na de conciliação quanto na de instrução e julgamento. Se o réu não comparece, ele vai ser considerado revel. Já se o autor não comparece em alguma das audiências, o processo é extinto sem análise do mérito. Então, no juizado, essa consequência pelo não comparecimento às audiências, considerando que é um procedimento oralizado, simplificado, sem muita formalidade, o não comparecimento na audiência implica para o autor em extinção do processo sem análise do mérito e para o réu na sua revelia. O FONAGE editou, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, editou o enunciado de número 20 para dizer que o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatória e que a pessoa jurídica poderá ser representada pelo preposto. Esse enunciado interpretativo do FONAGE retrata bem aí a intenção do legislador, né? Ele quer que a parte compareça. Tanto é que nos juizados se tem o entendimento de que a parte não pode outorgar procuração para que outra pessoa a represente, que o comparecimento precisa ser pessoal sempre.
Ok? Era isso que nós tínhamos para tratar a respeito das audiências nos juizados especiais. Nos vemos na próxima. Até lá!